Então vamos levar nossos pensamentos a Deus. E primeiramente, bom dia. E que Deus nos abençoe mais uma vez. Um pouco rouco, mas está com a voz melhor que ontem, acredito, né? E que Deus nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos estudar Atos capítulo 6. Né, se Deus nos ajudar. E vamos orar então. Amado Deus e Pai, queremos agradecer por esta manhã, que quantas manhãs Tu já nos deste, a cada um de nós, uns mais e outros menos. Entendemos perfeitamente que tudo vem de Ti. Uns vivem mais, outros menos, outros são mais novos. Estamos aqui nessa manhã de hoje. E a manhã próxima pertence a Ti. Esperamos estar vivo até quando Tu permitir. E agradecemos por isso, pelas 10 tribulações, as enfermidades que Tu permites. Agradecemos pelo pão de cada dia que Tu vem nos sustentando, fisicamente e espiritualmente. Pedir-me em favor dos hinos que vamos cantar. Pedir-me em favor do estudo da Tua palavra. Pedir-me em favor daqueles que não puderam vir. E pedir-me em favor da família de nossos filhos, cada um deles, dos irmãos sanguíneos, os irmãos da carne e os irmãos em Cristo. Em nome de Jesus Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos louvar a Deus. E aquele mil voz, que número que é? Fazer escreveu para mim ontem que 386. 386. Bom dia, irmão. Bom dia. Chegou na hora certa, irmão. Tá aqui, voltou sozinho. Fácil. 385, Cristo, meu mestre. Oh
483. Mas, 483, né?
queria lembrar aquele hino que cantava no Pastor Rich. Eu não lembro qual era o dele. Olha lá. Cristo divino Reis. Não sei se vocês cantam cantar ele. Você lembra dele? Não. Vocês cantam esse hino cantar? Acho que ele é assim, bom, mas não lembro. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A última vez que pregamos ele, não sei que dia que foi da semana passada, nós começamos o versículo 1 do capítulo 6. Nós vamos estudar ele de novo. Aqui ele vai tratar do assunto dos negócios da igreja. Nós percebemos que era aquele tempo a igreja primitiva, as igrejas de Cristo, ela tem os negócios. Primeiro, a espiritual, que dedica muito, né? E tem as sessões de negócio, que é a parte da igreja toda, né? Nós sabemos que nós somos ser humano, tem as necessidades dela, materialmente falando, e tem a parte espiritual, que eles já escalaram alguns
próprio para isso. Então, começando pelo irmão Antônio, leia o versículo 12, ou no versículo 1. Pode ler, irmão Antônio? Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Irmão Onivaldo, leia o 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Amém. O irmão Paulo está rouco, também consegue ler o 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Amém. Irmão Daniel, o 4. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Vou ler o 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmênias, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicanor, vocês lembram que no começo da igreja tinha não sei se tem algum aqui que era aquele tempo, tinha chamava Nicanor. Não é do meu tempo, é do irmão Paulo, com certeza. Do irmão Daniel também, acho que não. Irmão Antônio. Sim, eu lembro disso. Não, ele fez parte, ele era membro. Isso. Na nossa época não, mas anos depois ele visitou aqui. Ele é irmão de quem? Eu vocês vão lembrar. Eu já sei quem que é, irmão, agora lembrei. Nicão. É o Nicão? É, Cocado que também, né? Ele chegou a dirigir essa igreja aqui. Então. Então eu vou ver o versículo 1. Né? Para Nicanor lembrei dele. Nicolau não tem nenhum, né? Estevão também não. Tem lá no alicerce da igreja. Então ele fala aqui, meus irmãos, naqueles dias crescendo. Então nós estamos vendo o número dos discípulos. Entenderam? É diferente de discípulos e apóstolos. Os apóstolos cresceu até hoje. Parou. Né? Tirou um, que foi suicidou. Judas, que era contado como apóstolo. Ele não era, né? Um apóstolo, como foi contado. Aí põe Matias. Então, crescendo o número dos discípulos, que os membros da igreja, as pessoas que iam convertendo, e houve uma murmuração, uma falação, uma reclamação, né, dos gregos, dos estrangeiros, dos gentios, contra os hebreus, né, reclamando das viúvas, que as viúvas estavam sendo desprezadas. Então, qual é o assunto que ele quer dizer aqui? Fala do apoio aos pobres, mediante mantimento e dinheiro, que dava às viúvas, né, na igreja de Jerusalém, que não tinha como manter-se, não tinha. Por que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano disso. Mas, tem o mais, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, exortando as igrejas de hoje, pegando aquele tempo,
1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Eu vou ler. Como é que ele diz? Não é pegando a toda a viúva hoje, a igreja que deve sustentar. Nunca seja inscrita, inscrita, porque é uma coisa certa. Hoje tem a aposentadoria, aquele tempo não tinha INSS. Não tinha as facilidades que tinha hoje tem muito. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido. Você lembra que o Monfort sempre batia nessa tecla? E fala assim, Paulo, pelo Espírito Santo, ele exigiu da viúva, para ser sustentada, teria que ter sido toda a vida dela mulher de um só marido. E o pastor, ele usava isso, vocês vão lembrar. E o pastor, para ser consagrado pastor de uma igreja, tem que ter sido homem de uma mulher toda a vida dele. Um dia ele fez essa pergunta para mim. Ele morava lá embaixo ainda, imagina só. Monfort tinha, não sei o que ele olhava nele, lá embaixo, no correio lá que é hoje. Fez bastante pergunta para ele. Conforme eu estava frequentando e aprendia com meus irmãos, foi responder. Ele perguntou essa aí para mim. Aí eu contei o caso, a história da minha juventude para ele. Falei, eu passei no fio da espada. Vocês sabem o que é? Eu passei beirando o abismo para cair nisso. De hoje responder que eu sou homem de uma mulher. Passei perto. Mas não aconteceu. Ele falou que via em mim, eu nem pregador eu era, que via que eu sei um pastor, tinha essa qualidade. Que era difícil achar o que tinha, ele fala. Falou, Deus preservou, foi uma fera. Nem pregar em púlpito eu prego. Agora o senhor vai falar de ser pastor? Falou várias vezes. Ele está morando aqui, mas vamos para frente. Então, o versículo 10. Tendo testemunho de boas obras. Versículo 10 de 1 Timóteo 5. Tendo testemunho de boas obras. Se criou os filhos. Criou os filhos. E exercitou hospitalidade. Se lavou os pés aos santos. Se socorreu os aflitos. Se praticou toda boa obra. Então, quer dizer que a exigência que a Bíblia ensina para ser sustentada a viúva. 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Isso é óbvio, né? Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Aniquilou. Você costuma falar de uma planta. Isso, a planta está aniquilada, não cresce, mas ela é linha. Não diz o São Francisco. Ela é linha. Você lembra isso na roça, né? Uma moça crescia bonito e ficava aniquilado aquela parte. Aniquilado, não está morta, mas não vai, não cresce. Então aqui falou isso, não sei outra versão, como é que fala? A tua, não sei, né, irmão Paulo? Aqui, havendo aniquilado a primeira fé. A primeira fé. E ao 13, e além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras, curiosas, falando que não convém. Tudo isso. Paulo está falando para nos sustentar. Olha bem. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após a Satanás. Se algum entre
Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, já está exortando a família. Socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que se não possa sustentar as que deveras são viúvas. Então os filhos são responsáveis para sustentar as viúvas. A viúva que é viúva, o marido só o marido. Serviu a igreja, lavou os pés santos aí. Serviu os santos, tempo dela. Morreu o marido, está desamparado. E só teve ele. Então a igreja, até hoje, ela deve sustentar. Mas só que hoje já tem aposentadoria. Os seguidores de Cristo, você viu aí, irmão Paulo? A gente fala de quilô da fé? Em 1 Coríntios? Não. 1 Timóteo? 1 Timóteo. 5? 5:12. Se fala da palavra haver aniquilado a primeira fé. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Aniquilarem. Então, anulou o seu primeiro compromisso. Então, e aqui, ele fala, os seguidores de Cristo se multiplicavam naquele tempo, ouvindo o Antigo Testamento. A Bíblia, o Novo Testamento não estava completo. Requeria cuidado pelos pobres e necessitados. Em Salmos também, no 9, versículo 18, diz: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Os gregos eram considerados forasteiros pelos judeus nativos, quer dizer, que daquele lugar lá, nativo do lugar. Por isso eram rejeitados e desprezados. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui ele fala do apoio aos pobres em dinheiro, que dava mediante mantimentos, o dinheiro que dava às viúvas da igreja de Jerusalém, que não tinha como manter-se. Então devemos isso aí que o compromisso que não era coisa de qualquer jeito, vamos fazer isso, fazer aquilo, tudo era em ordem, tudo votado da igreja, para não ter que reclamar, porque ninguém manda. A igreja não tem ditador, pode resolver as coisas sozinho, que sofre depois. Versículo 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, olha bem, interessante, os 12, não é razoável que nós, os apóstolos falando, deixamos da palavra de Deus e servimos as mesas. Então, os apóstolos, o compromisso deles era mais alto, era a parte espiritual, era pregar a palavra, era ensinar. E a igreja deveria ter muito grande. Ele falava, então vamos escolher, fazer uma sessão com os homens competentes para isso. Então, escrevendo, quem são estes 12? São os 12 apóstolos. Constituíram uma reunião administrativa na igreja, uma sessão de negócio, como algumas falam hoje. Havia tantos deveres administrativos que acompanhavam o crescimento da igreja. A igreja primitiva é Jerusalém. Os 12 apóstolos, incluindo Matias, capítulo 26, 2:14. Esta é uma mudança dos 11, porque como não tinha ajuda, tinha suicidado, traindo Jesus. Mas em Lucas, capítulo 24, 9, dizia assim: e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11.
e a todos os demais, que dá aos 11, que Jesus tinha ressuscitado, e os demais. E no versículo 33 de Lucas, 24, diz assim, ó, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e os que estavam com eles. 34. E eles contaram o que lhe aconteceram no caminho, no partir do pão. A primeira das vezes, ou de várias vezes, em que os cristãos são chamados de discípulos, em Atos, no capítulo, versículo 7. Pedro, João, usa este termos, para identificar quem são cristãos, quem estão. A palavra de Deus nessa organização. Quem é que estão na palavra de Deus? São os cristãos verdadeiros. Quem está pregando a palavra de Deus? São os cristãos verdadeiros. Não estou falando de igreja, é cristãos. Então, na organização inicial da igreja, quando é ao início da igreja, no Novo Testamento, dos ministérios, estão listrados aqui. Aí, isso aqui eu estudei 14 de 6 de 23, está marcado aqui. Agora o 23, ou 13. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então ele fala o que é para escolher irmãos, tem que ser escolhidos para salvação, para ser membro da igreja de salvação. Deus não escolhe ninguém para ser cristão. Ele precisa aceitar a Cristo, o Filho dele. Nós não escolhemos pessoas para pregar a palavra de Deus. Nós não escolhemos. Vou pregar para esse eu não vou pregar. Que Deus pronta pôr na nossa frente e abrir as portas. Né? Aqui ele falou homens, 7 homens de boa reputação. Isso, homens, não é todos. 7, o número 7 da Bíblia significa completo, perfeição. É isso. Ele fala cheio do Espírito Santo. Não está com o Espírito da reserva, não. O Espírito Santo está na reserva. Que no carro, na gasolina na reserva. Outro você faz aquele regime, você está fraco. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É isso. Para poder não fazer coisa errada. Os quais constituamos sobre esta necessidade. Boa reputação. É o Espírito Santo que está dizendo isso para eles. Disse aos 12 o que devia de fazer. O número que deviam escolher desses 7. E como deveria ser escolhido. 1 Timóteo 3, 8. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Para escolher o pastor, para escolher diabo. Seria para todos os cristãos que têm um bom testemunho e estão de fora. Para ser membro da igreja, precisa ter um bom testemunho. Necessita. Como que um membro da igreja não vai dar bom testemunho? Então, os que estão de fora, que não caia em afronta do diabo, no laço do diabo. Fora quer dizer o mundo não cristão.
mundo não cristão, aonde nós vivemos. Na igreja é fácil. Ou trabalhando, ou negociando, etc. Não caia em afronta no laço do diabo. Como que nós vamos evitar isso? Vigilância. Só vigilância? Não. E oração a Deus. É o único amparo contra essas coisas, irmãos. Deus que, como nós vivemos, para já prevenirmos. Ter muito cuidado, tem que viver, ter muito cuidado. Da mesma sorte os diáconos, versículo 8, da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre. Essa palavra que está dando uma confusão, vocês já estão se acompanhando, a vendo, ó. Vou começar do versículo 8. Não da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então tem que explicar o que a Bíblia ensina. Quando ele fala não dado a muito vinho, não precisa falar mais nada, não precisa querer tampar o sol com a peneira. O conselho é: não deve beber nada. Porque a pessoa que toma um pouco, depois toma muito. Ele fala que não dá muito vinho, quer dizer que um pouco podem. Quem é que não vai entender? Está claro isso aqui. Mas o certo, o conselho é não beber nada. E de torpe ganância. Cobiçoso de torpe ganância. O 9, guardando o ministério da fé numa consciência pura. Guardando o ministério da fé. Guarda. 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Não dizer que nunca vai errar. Irrepreensíveis, não é? É alguém que você está corrigindo a toda hora. Toda vez você está corrigindo. Que não seja pessoa desse tipo para culpar ser diácono da igreja. Tem igreja aí, tem vários. A nossa não tem diácono. Tem um que é tesoureiro, faz essa parte. Mas não tem diácono consagrado. Igreja grande tem o pastor, tem o diácono. Para não se sobrecarregar o pastor, está cuidando dos negócios da igreja. Então tem os irmãos confiáveis. Olha, para um tesoureiro, a tesouraria tem que ser uma pessoa de confiança. E nós temos um tesoureiro, graças a Deus, assim, que pode ser confiável. Não que nem Judas. Judas era um tesoureiro. Né? É uma parte que mais cobiçada. Por isso. 4. Mas nós, aí, ó, os apóstolos falando aqui, ó, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vamos escolher essas pessoas para isso, diáconos, pessoas honestas, e nós vamos no ministério da oração, da palavra. A oração é importante porque a pregação sem uma vida de oração, não vai haver um ministério apropriado. Não adianta, não resolve nada. Alguém, um pastor, um diácono, alguém, pregador, ser um bom pregador, um bom conhecimento, mas não viver uma vida de oração. O ministério dele não vai ter um ministério apropriado. Sem a oração a Deus para que Ele abra as portas para entrarem, para saírem,
para a pregação do Evangelho, a vida de oração. É Deus, através do Espírito Santo, que prepara os corações, não é nós. Às vezes está pregando para uma pessoa, mas não está sabendo. Deus, o Espírito está trabalhando no coração daquela pessoa, usando o pregador, está pregando, e Deus conhece. Esses dias pregando na casa lá, estou indo sempre no Zé, na Diza, sai cada assunto, vai longe, muitas perguntas. Quem sabe o coração é Deus. As pessoas devem deixar o Espírito Santo trabalhar. E Deus, através do Espírito Santo, que prepara os corações para ouvir, entender o que está sendo ouvido, abrir as portas para o Evangelho, dentro lá do seu interior do homem. Isso é outro assunto, que as pessoas às vezes não fazem. Como que é o terreno está sendo preparado? Como? Tem que preparar o terreno primeiro. Às vezes a gente quer ver a primeira vez a pessoa, a gente só quer falar. Nunca devemos na rua, ou nas casas, ou para a pessoa, você pregar que ele prega aqui no púlpito. Eu já vi gente assim. Ele prega de um jeito que não tem pergunta. Então você entra no assunto, quando você está conversando normal, fica à vontade. Aí é pregador do Evangelho. Mas se você só falar, e um estilo assim, a pessoa cansa, não aprende. Então nas casas é muito difícil, porque tem pergunta, vem questionamento. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, olha a Bíblia fala, e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicador, e Timão. Não é o Timão, não, você não falar em Timão, não. E Palmênias, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito é aquela pessoa que foi atraída para uma doutrina, ou seja, uma doutrina verdadeira. O que fala prosélito? Ele foi atraído, conquistado pela palavra de Deus ou não. Ou seja, sabedoria que a gente não podia criticar neles, já que estas era a sabedoria do alto, referindo-se a estes homens. Prosélito, pessoa que foi atraída pela pregação do Evangelho e que se converteu a Cristo, que trabalha para Cristo. Então está contando aqui, versículo 6. E os apresentaram antes os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Está vendo? Então depois que escolheram, vamos levar lá no apóstolo. É a mesma coisa o assunto. Tem a reunião, a igreja, agora vamos apresentar a igreja. Tem a discussão, fala. Agora vamos apresentar a igreja. Se a igreja aceita ou não, se vota ou não. Então quer dizer que apresentar os apóstolos, estes orando, impuseram as mãos. Então apresentaram-se para aceitação e confirmação dos apóstolos. Em oração, por meio de oração, aí vem a aprovação, sim ou não, a aprovação do Senhor a estes homens. Então lhes impuseram as mãos. A imposição das mãos
era para designá-los a uma obra específica ou ministério. Ou impor as mãos não quer dizer nada. Não tem poder, tem milagre nenhum. É para designar a pessoa. Na consagração, olha, irmãos, uma coisa que eu achei interessante, lembrei agora, porque eu já tinha falado isso muito antes. Na minha consagração, pastor, vocês veem, a gente vê todos os pastores que põem, os irmãos já perceberam isso, põem a mão na cabeça para orar. Eles oram, você não entende. Vamos ver se os irmãos lembram qual é o irmão pastor que põe a mão na minha cabeça e orou como se estivesse orando no púlpito. Orou alto. Os que estavam perto não queriam orar a voz, ele orou alto. Eu fiquei admirado. Alguém escutou e percebeu isso? O pastor Rich. Ele orou alto e os outros não. Tudo. Eu ouvi a oração, fiquei admirado. Então, essa disposição das mãos é para mostrar, é isso, eles estão consagrando, a igreja que consagra, não é eles. Foi escolhidos, esses pastores, mas que consagra a igreja. E a consagração de pastor, esse título fica o resto da vida, não é que ele não seja pastor. Pode ser pastor, que não é pastor da outra igreja. E tem um título, só não precisa falar pastor. Como também, como Moisés fez a Josué. Isso está em Números, capítulo 27, versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: olha, irmão, a pessoa vai pegar lá de trás essas coisas. Tem coisas que não é norma. Ela está informando. Isso aqui talvez seja norma, não seja a informação. Mesmo não percebia isso, alguns irmãos perceber que seja uma norma. Norma quer dizer que é para ser seguido. Informação, ele está informando quando diz, então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito. Mas o Espírito Santo não habitava aquele. Ele era fiel. E impõe a tua mão sobre ele, para ele ficar no lugar. Parece que a mão de Moisés foi imposta sobre ele à vista de todo Israel, a menos à vista de seus representantes. Mas que possa se notar que foi o Senhor e não a Moisés que escolheu Josué. É Deus que escolhe. Deus usa homem. Quando alguém me escolheu, não faço isso com orgulho, irmãos, para vir aqui. Foi Deus. Eu não sabia. Jamais. E nem se está isso na mente dos irmãos, no Paulo, no Félix e demais. Mas vem do alto. Vem de cima isso daí. É Deus. Também o Senhor havia dito a Moisés, muito antes que Josué viesse a tomar o seu lugar. E Moisés, sem dúvida, fez o melhor para lhe preparar. E quando a gente vai fazer as coisas, irmãos, é para fazer o melhor. Fazer de qualquer jeito. As coisas é para Deus. Então vamos fazer o melhor. Deus merece. E estamos aqui. Então vamos parar aqui. Paramos aqui no versículo 8. Deus permitir, continua. Estaremos aqui à noite, orar a Deus que eu esteja com a voz melhor. Irmãos, eu sei que os irmãos estão preparados. Se eu tiver com a voz pior, não vou pregar, não tenho condições de cantar, por isso que eu já posso. Mas é com Deus. Deus veio, a mulher fala, só sei que prega, filho, não é velho?
A igreja me escolheu, ela me sustentou. É um dever, não faço isso com lei. Tem pessoa competente, tem o irmão Paulo, tem o irmão Daniel. O irmão Daniel é mais velho que eu na fé. Tem bastante conhecimento, é mais, estudou mais. Não quer dizer também que a pessoa pode estudar a Bíblia 50 vezes. Eu vi uma pregação do pastor esses dias, irmãos, lá de Bauru, que falou, a pessoa pode estudar 50 vezes a Bíblia, leu 50 vezes. Ele usou essa frase aqui, mas não sentou na mesa comigo com Jesus nenhuma vez. O que quis dizer com isso? Estudou, mas não sentou com Jesus para ouvir de Jesus. Palavra de Jesus, é uma força de expressão. Mas como? Até quando Deus permitir, eu vou servir. Amém? Que possamos estar aqui à noite, Senhor. Vamos louvar a Deus? Hoje foi os cultos dos varões, hein? Amém. Então vamos louvar a Deus. Ótimo, seu irmão estava aqui, Michel Girani. Eu cheguei, eu vi lá na caravana. Ele falou para você não tinha. Qual é o hino que eu vou cantar? 195? Oi? 195? 195. Pelo jeito que você fala, não conhece esse livro. Pelo jeito do é vergonha da né? Ter a vida e olhar para Jesus. Você tocar logo, precisa baixar um pouco. 195.
Paulo termina com uma oração. Senhor, agradecemos, né, por esta hora, por esse momento aqui em sua presença, né? Pedimos pelo pastor, né, pela sua saúde, principalmente, que ele possa estar, né, preparado para a noite, bom, né, para a sua saúde. E que possamos estar aqui também, né, presente, agradecemos por tudo que tem feito por nós, pela salvação de Jesus Cristo, né? E que o Senhor possa nos dar um bom dia, né, de alegria, paz, esperança, família. E nós pedimos em Jesus. Amém. Amém.